Olá pessoal de cooperativismo, então a gente recomeça já o segundo vídeo da aula e a gente, como combinado, vai tratar sobre dissolução de sociedades cooperativas, tá? Então como é que deve ser feita a dissolução de uma sociedade, uma cooperativa. Mas antes a gente analisa um pedacinho que ficou faltando no vídeo anterior, porque ia ficar muito grande, que é com relação ao menor de idade nas cooperativas, tá? Então é possível que os menores de idade se associem a cooperativas, tá? Vamos falar assim bem sucintamente, vocês leiam os slides depois. Sim, é possível, porque desde que ele tenha assistência ou representação, tá? Isso a gente vai seguir as regras do Código Civil com relação à maioridade para a celebração de atos de natureza civil, tá? Inclusive pactuações contratuais para ele se inserir enquanto sócio de uma sociedade. Caso seja menor de 16 anos, ele tem que ser representado pelos pais, né? Regra do Código Civil. Entre 16 e 18 anos, ele tem que ser assistido pelos pais ou responsável, ou outro responsável legal, tá? E aí ele tem essa possibilidade de se tornar sócio, sim, de uma cooperativa. E não só no ato de sociedade, em todos os outros atos que ele tiver dentro da cooperativa, tá? Ele tem que estar legalmente assistido ou representado. Essa é a regra geral, mas há possibilidade sim, tá? E aí vocês leiam os slides para melhores esclarecimentos a respeito do assunto, mas são regras do Código Civil comum, tá? E a gente começa a tratar da dissolução das sociedades cooperativas, então, e seus efeitos patrimoniais. Quando a gente trata da dissolução das sociedades cooperativas, eu utilizei como base referencial teórico o livro Manual das Sociedades Cooperativas, do Valdir Bulgarelli, tá? Que é um autor que estudou muito cooperativismo alguns anos atrás. É um livro já muito consolidado e até antigo, mas que ainda tem aplicabilidade hoje porque as regras não mudaram, tá? Apesar de que esse procedimento estabelecido de solução das sociedades cooperativas na Lei 5764 é um procedimento cheio de lacunas, que muitas vezes é preciso identificar no caso concreto, até aplicar, né, alguma legislação subsidiariamente, porque é uma lei que foi instituída lá na década de 70 e que até hoje não teve muitas modificações, então é um procedimento meio que cheio de alguns problemas ainda quando a gente trata de mecanismos processuais de dissolução, principalmente no caso de insolvência, que a gente tem que lembrar que as cooperativas não são sujeitas à falência, né? Então não se aplica a elas as regras da legislação de falências, né? E recuperação de empresas, porque elas não são empresas. Então, pelo nosso ordenamento jurídico, as cooperativas não são caracterizadas como empresas e, portanto, o regime jurídico aplicável da legislação de falências e recuperação de empresas não é aplicáveis a ela. Então, eu aplico o procedimento que ainda está lá na Lei Geral de Cooperativas e os procedimentos específicos de sociedade simples, tá? E com a natureza cooperativa, e aí também é um outro gargalo ainda com relação às questões práticas que envolvem aí o procedimento de dissolução das cooperativas em casos de insolvência, tá? Mas esse não é o caso específico que a gente vai tratar hoje. Hoje a gente trata da dissolução das sociedades cooperativas e os efeitos patrimoniais nas situações em que eu tenho efetivamente outros requisitos que não sejam a insolvência em si da cooperativa, tá? Então vamos lá. Eu tenho primeiro, antes de estudar a dissolução, estudar as formas de constituição. Então, como uma cooperativa ela é constituída? A gente já viu as regras, né, na semana passada. Mas as regras de constituição, apesar de ter um procedimento específico das cooperativas, elas são muito similares aos demais procedimentos, às demais sociedades, inerentes às sociedades. Então, como qualquer sociedade, as cooperativas elas são constituídas, né, para vigorarem durante um certo período ou por um período indeterminado, tá? Então, eu tenho aí algumas formas de constituição. Primeiro, eu constituo ela para realizar determinado objetivo. Então, por exemplo, eu quero constituir uma cooperativa apenas para durante uma realização de um evento esportivo.
Que vamos supor que o Brasil decidiu que vai sediar novamente as Olimpíadas e aí eu quero construir uma cooperativa só de trabalho específico para direcionar para esse evento. Depois que acabar o evento, a cooperativa vai se dissolver. Então ela foi constituída para a realização de determinado objetivo, tá? Então eu tenho essa possibilidade. Uma vez cumprido o objetivo, dissolve-se a cooperativa de pleno direito, tá? Segunda possibilidade, eu tenho uma cooperativa com prazo certo de duração. Então, eu posso constituir agora uma cooperativa, por exemplo, com prazo fixo. Essa cooperativa vai durar 10 anos. A partir do prazo da sua instituição, 10 anos, tá? Então, finalizado o período pré-determinado, a cooperativa se dissolve, então, no último dia, tá? E depois desse período pré-determinado, eu tenho a possibilidade de dissolver de constituir uma cooperativa, por tempo indeterminado, que é a regra geral. Quando você constitui uma sociedade, você não quer já imediatamente que ela chegue a um termo final. Então, você constitui a cooperativa por um tempo indeterminado para que ela perdure aí ao longo dos anos, tá? E aí a gente fala agora, já que a gente falou das constituições, a gente fala das situações de dissolução. Está muito ligada aí com as situações de constituição. Nas duas primeiras hipóteses, quando a gente falou de objetivos determinados e com prazo certo, a gente já disse quando elas vão se dissolver e como elas vão se dissolver. Então, ela se dissolve de pleno direito no primeiro caso, quando ela é constituída para determinado objetivo, quando o objetivo é atingido, tá? Quando ela é constituída com prazo de duração, ela se dissolve no último dia determinado no estatuto, tá? E aí, quando ela é constituída sem prazo certo de duração e sem objetivo, mas ela é constituída com prazo indeterminado, como é que ela se dissolve? Ela se dissolve em algumas condições específicas. Por exemplo, a primeira condição que a gente apresenta no slide da matéria e no material que vai ser disponibilizado para vocês é a alteração da forma jurídica, tá? Então, se eu tenho lá uma cooperativa que é uma sociedade limitada e de alguma forma ela vem crescendo tanto que ela quer deixar de ser uma cooperativa e quer se tornar uma sociedade anônima, ela pode fazer isso. Então, a partir do momento que os cooperados decidem alterar a forma jurídica, deixa de existir a cooperativa, tá? E passa a existir, por exemplo, essa SA, que foi de comum acordo acordado essa mudança aí, da forma jurídica, tá? Daquela sociedade. Deixa de ser cooperativa e passa a ser uma SA, por exemplo, tá? Segundo ponto, quando há incorporação, fusão, desmembramento ou cisão de uma cooperativa, tá? Então, são hipóteses que são previstas na legislação, na Lei 5764, incorporação, fusão, desmembramento ou cisão. Então, a incorporação, quando tem uma incorporação de uma cooperativa pela outra, tá? Então, uma incorpora a outra. Eu posso ter a fusão de cooperativas também, o desmembramento, tá? Uma cooperativa pode virar duas ou mais, e a cisão efetiva dessas cooperativas. Então, esses atos, né, estruturais que podem ocorrer numa cooperativa, eles, se houverem alteração da forma jurídica, ou seja, dentro de um desmembramento, por exemplo, parte que era cooperativa não quer mais ser cooperativa, quer virar um outro tipo de sociedade, né, e agora de natureza empresarial, é possível, desde que haja alteração da forma jurídica. Mas se eu tive só a incorporação de uma pela outra e não houve a modificação da forma jurídica, continua sendo cooperativa, não há o porquê haver dissolução, tá? Só vai haver incorporação, seja patrimonial, seja de membros e etc. E aí, outra forma de dissolução da cooperativa é a dissolução do número mínimo redução do número mínimo de associados. A gente já viu que as cooperativas são constituídas com um mínimo de 20 associados, regra geral, e a Lei 5764 estabelece que tem que ter esse número mínimo. Uma vez que não havendo mais esse número mínimo de 20 associados, regra geral, tá? A cooperativa, se não for restituído esse número até a realização da próxima assembleia ordinária, ela tem que ser dissolvida, tem que começar o processo de dissolução, tá?
E também em situações, aí a letra D da nossa apostilazinha diz assim, em outras hipóteses. Que outras hipóteses, tá? Quando o estatuto determina alguma outra hipótese de dissolução. E aí é muito uma liberdade de contratação, liberdade das pessoas, né, efetivamente dizerem que situação específica daqueles associados colocarem no estatuto que pode ser levado a dissolução da cooperativa. Por exemplo, pode ser colocado no estatuto que a partir do momento que houver a redução no capital mínimo, né, e a cooperativa não dá conta de se manter com menos do que esse capital mínimo, tem que haver a dissolução dela. Tá? Então, isso é uma possibilidade. Quais são, então, os efeitos patrimoniais da dissolução? Então, a dissolução da cooperativa leva, claro, à realização do ativo e do passivo, né? Pagamento desse passivo e sobrar alguma coisa, tem aí que ratear entre os sócios? Não. Aí não tem a mesma regra das sociedades capitalistas convencionais. Não vou fazer esse rateio se houver aí alguma sobra, tá? Principalmente aquelas do fundo de reserva. Tá? O que tiver no fundo de reserva não pode ser distribuído entre os cooperados, tem que ser retornado ao Tesouro Nacional. E essa é uma regra específica das cooperativas, tá? Então, o que está no fundo de reserva da cooperativa, que não foi utilizado para pagamento de nenhum saldo específico de dívidas que ela tenha, tá? Fica com o Tesouro Nacional. O restante, né, se volta aí com relação às proporções de cada cooperado, das cotas de cada um deles. Tem o direito de realizar as cotas deles, né? E proporcionalmente aquilo que rendeu, lá pouco, mas rendeu. Eles têm o direito de retirar se ainda continuar, né? Tiver a possibilidade de retirar. Mas o que está no fundo de reserva não pode ser distribuído, ser rateado entre os associados das cooperativas, não, tá? Quais são as formalidades de dissolução de uma cooperativa? Então, aí eu tenho umas regrinhas, tá, específicas. Então, a primeira delas, a dissolução ela tem que ser promovida de forma voluntária ou judicial. Se for judicial, ela pode ocorrer, esse pedido pode ser feito por qualquer cooperado. Segundo ponto, a Assembleia Geral, né, tem que ser feita uma Assembleia Geral específica para tratar da dissolução, tá? Nessa Assembleia deve ser nomeado um liquidante e um conselho fiscal, membros do conselho fiscal, 3 no mínimo, para proceder com essa liquidação. E os liquidantes aí, mais os membros do conselho fiscal, podem ser substituídos, tá? A qualquer tempo, mas eles têm que ser nomeados aí nessa Assembleia inicial. O terceiro ponto é que em todos os atos, né, e operações que os liquidantes fizerem durante esse processo de dissolução, as cooperativas têm que ter aí o seu nome, né, a sua denominação social, além do nome todo da cooperativa, tem que ser colocado ao final dessa denominação social a expressão em liquidação, para dar publicidade para todo mundo que estiver contratando aquela cooperativa que ela está fechando as portas. Quarto ponto, a Assembleia Geral aí que deliberar sobre a liquidação, né, deverá ser arquivada com a junta comercial, na junta comercial, também para dar publicidade. Então, a Assembleia que abre essa liquidação, que nomeia o liquidante, que nomeia o Conselho Fiscal, tem que ser juntada essa ata lá na junta comercial do Estado, tá? Quinto ponto, a sociedade, seja de responsabilidade, caso ela seja de responsabilidade limitada, e os recursos sejam insuficientes para o pagamento das dívidas, os recursos que tem dentro da cooperativa, deve ser fornecido aos credores dessa cooperativa a relação de todos os associados. Porque caso o que sobrar dessa liquidação não pague todos os credores, eles têm o direito de saber quem é associado àquela cooperativa para ir atrás deles. E isso em caso de responsabilidade ilimitada, tá? Sexto ponto, a cada 6 meses no mínimo tem que ser realizada uma Assembleia Geral, convocando aí todos os associados para prestar contas dessa liquidação, tá? Então, a cada 6 meses tem que ter uma Assembleia Geral dessa cooperativa que está em liquidação. Finalizada a liquidação, ou seja, a última Assembleia Geral que presta o relatório e finaliza as contas tem que ser realizada, e essa ata dessa última Assembleia tem que ser averbada no órgão competente, tá? Ou seja,
na junta comercial, tá? E encerrar aí essa liquidação, essa averbação dessa última ata de reunião dizendo, olha, foram pagos todos os passivos ou não, falta ainda pagar isso, né? Prestando contas e finalizando todo o procedimento, tem também que ser averbada na junta comercial do Estado e aí encerro definitivamente as atividades da cooperativa, tá? Para finalizar, eu deixei uma notícia jurídica que trata aí de uma decisão do Tribunal Regional da Primeira Região com relação à dissolução de uma sociedade cooperativa educacional na cidade de Montes Claros. Ela queria deixar de ser cooperativa e passar a ter uma outra natureza jurídica, natureza empresarial. E ela teve o CNPJ dela cancelado pela Receita Federal. E aí é importante vocês lerem essa decisão e eu vou deixar um exercíciozinho também específico sobre essa aula de hoje, que a gente finaliza agora nesse vídeo, que envolve as situações todas delineadas no primeiro vídeo e agora nesse vídeo de dissolução e também essa notícia jurídica aí, tá? Porque ela trata efetivamente, né, disso que a gente falou, sobre as formas de constituição e dissolução de cooperativa, né? E de como houve uma arbitrariedade da Receita Federal com relação ao cancelamento do CNPJ dessa sociedade educacional cooperativa na cidade de Montes Claros, ok? É isso e bons estudos para vocês.